Bom dia, turma. Hoje vamos falar sobre a osmose no tomate. O tomate, que tem como seu nome científico Solanum lycopersicum, e pertence à família das berinjelas, pimentas e pimentões, e outras espécies não comestíveis. O sal, que tem 99% de NaCl, e os outros 1% outras substâncias como o iodo. A osmose é a passagem da água de um meio menos concentrado, o meio hipotônico, para outro mais concentrado, o hipertônico, através de uma membrana semipermeável. O processo de osmose tem como finalidade igualar as concentrações entre a solução hipertônica e hipotônica, até que se atinja um equilíbrio. Agora iremos para a parte prática do experimento. Na parte prática, iremos cortar o tomate, colocá-lo em 2 recipientes. No recipiente delta colocaremos o tomate, que não irá conter sal. No recipiente X iremos colocar o tomate, que conterá sal no miolo e dos lados. Agora iremos colocar o tomate no recipiente. Para a melhor compreensão do assunto e a menor interferência de intrusores como moscas e outros que poderiam interferir no resultado do experimento, iremos tampar a vasilha. O que é osmose e onde ela ocorre? Osmose é um processo físico em que a água se movimenta entre dois meios de concentrações diferentes de soluto, separados por uma membrana semipermeável. Permite somente a passagem das moléculas de água. Neste processo, a água passa de um meio hipotônico, menor concentração de soluto, para um meio hipertônico, maior concentração de soluto. Na osmose, o processo se finaliza quando os dois meios ficam com a mesma concentração de soluto isotônico. A osmose ocorre em vários sistemas da natureza. Nas células do corpo humano, a osmose é um processo de extrema importância. A concentração de sais nas células, por exemplo, é controlada pelo sistema de osmose. Como não ocorre gasto de energia, a osmose é considerada um tipo de transporte passivo. O que é transporte passivo? Transporte passivo é o nome dado à passagem natural de pequenas moléculas através da membrana plasmática, em virtude da diferença de pressão e difusão entre os líquidos que estão nos dois lados da membrana. É o que justifica a absorção e eliminação de água pela célula. Trata-se de um fenômeno que ocorre espontaneamente, sem qualquer desempenho de energia pela célula. Há 3 tipos de transporte passivo: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Na difusão simples, a passagem de substâncias ocorre de forma direta. Na difusão facilitada, ocorre com a ajuda de proteínas transportadoras. Na osmose, ocorre a difusão da água da solução menos concentrada para a solução mais concentrada. Como ocorre a osmose na célula vegetal? Como já dito anteriormente, se 2 soluções se mantêm separadas por uma membrana semipermeável, ocorre fluxo de água na solução mais diluída para a mais concentrada. Essa difusão do solvente chama-se osmose. Quando uma célula vegetal está em meio hipotônico, absorve água, ao contrário da célula animal. Ela não se rompe, pois é revestida pela parede celular, ou membrana celulósica, que é totalmente permeável, mas tem elasticidade limitada, restringindo o aumento do volume da célula. Assim, a entrada de água na célula não depende apenas da diferença de pressão osmótica entre o meio extracelular e o meio intracelular. Depende também da pressão contrária exercida pela parede celular. Essa pressão é conhecida como pressão turgescência ou resistência de membrana celulósica à entrada de água na célula. A osmose na célula vegetal depende da pressão osmótica exercida pela solução do vácuo, que também se chama de sucção internada de vácuo. Podemos chamar a pressão osmótica ou sucção internada de vácuo de força de entrada de água na célula vegetal. Conforme a água entra na célula vegetal, a membrana celulósica sofre deformação e começa a exercer força contrária à entrada de água na célula vegetal. Essa força de resistência à entrada de água na célula vegetal é denominada pressão de Turgot ou turgescência, ou resistência da membrana celulósica.
Essa turgescência, a entrada de água na célula vegetal, pode ser chamada de força de saída de água na célula vegetal. A diferença entre as forças de entrada e saída da água da célula vegetal é denominada diferença de pressão de sucção, DPD, ou sucção celular. Como ocorre a osmose na célula animal? O citoplasma da célula animal é uma solução aquosa em que a água é o solvente e as moléculas dissolvidas são os solutos. No ambiente das células da água pura contém apenas solvente, enquanto nas células animais as moléculas de água dividem espaço com as moléculas de solvente. Quando as comparamos ao citoplasma celular, é uma solução mais concentrada do que a água pura, ou seja, hipertônico em reação à água. Por outro lado, a água pura é um meio hipotônico em relação ao citoplasma. Podemos observar que as moléculas de água passam livremente através da membrana celular, pois ela é uma membrana semi-permeável e por isso só permite a passagem de solvente. Assim como na célula vegetal, na célula animal também ocorre osmose, porém nela não pode conter parede celular. Esta tende a morrer com mais facilidade, pois pode estourar a penetrar muito solvente. Aqui temos o tomate após 48 horas de osmose. Iremos voltar com imagens do tomate sem o sódio por cima dele. Agora, de volta com o experimento, temos o tomate lavado, sem a presença de sal, para melhor observação dos acontecimentos. No tomate X podemos perceber que ele ficou com uma aparência rugosa, pois como por dentro ele tinha a presença de sal foi maior aqui, e por ter uma membrana que facilitou a osmose por dentro do tomate, diferente da de fora, que é uma membrana grossa, que não tem como fazer osmose por essa membrana, deveria ser mais fina para dar certo. Então a gente tem essa diferença, essa rugosidade, pois a parte interior do tomate, ela diminuiu o seu volume. Então, como essa parede aqui, podemos dizer uma parede celular, talvez, que é mais grossa do que a interna, ela tentou acompanhar, por isso essa rugosidade. E não apresenta nenhum fungo. Podemos ver a conservação quase que total do tomate. Mas podemos ver também que o cheiro dele é muito diferente. O cheiro do tomate X é muito diferente do tomate Delta. Que aqui podemos ver, obviamente, né, um pouco de fungo aqui, alguns fungos, algumas bactérias aqui, no que não contém sal. E o cheiro está muito diferente por essa decomposição, né, que foi facilitada não, foi natural, na verdade. Mas mesmo assim a gente vê um pouquinho só de rugosidade, mas não chega a ser como a outra, pois ele ainda contém muita água no seu interior. Aqui, voltando aos termos técnicos, a gente pode perceber que o tomate X, o que contém sal, ele ficou em um meio hipertônico, onde o seu meio exterior tinha mais sal do que o interior. Então ele perdeu água, porque onde o sal vai, a água vai atrás. Já no de cá, ele não se explica direito, porque ele seria isotônico, por ter a mesma quantidade de sal interna e externa, por não apresentar nenhuma diferença tão exorbitante assim. Mas isso ocorreu, essa rugosidade ocorreu não por ter sal ou não ter sal. Ocorreu porque a irrigação da planta, a irrigação do tomate, ela foi cortada porque ela já se tornou um tomate velho e não tinha como mais se manter. Vamos agora nos atentar a mais um detalhe. A água que ficou externa aqui na vasilha. Podemos perceber que a quantidade de água de cá contém água sim, mas é muito pouca comparada à quantidade de cá. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque quando a água saiu pela membrana das células desse tomate, ela escorreu naturalmente para cá, para fora. E o de cá, acho que por meio por conta da maresia, que o compartimento não é totalmente dividido. Quando a gente tampa ele aqui, ele ocorre meio que um estado de maresia aqui dentro. O que fez com que o tomate Delta perdesse um pouco de água também.